Bom dia a todos, bom dia Esther, bom dia, sejam muito bem-vindos todos que estão chegando aqui agora. Nós estamos aqui para celebrar o último culto do ano de 2020 e é um prazer, é um privilégio poder fazer isso. Uma pena que estamos mais uma vez aqui de casa novamente, né? E obrigado, Esther. E vamos lá, tentar mais uma vez. Eu já tentei, já comecei essa mensagem hoje umas 3 vezes pelo YouTube, mas não conseguimos transmitir. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por mais um dia, por tua bondade, por teu amor e tua fidelidade. Te agradecemos por fazer parte de um reino constituído em amor, em graça e em misericórdia. Nos alegramos em estar juntos nessa manhã mais uma vez. Ajuda-nos, Deus, nesse tempo a transmitir e a experimentar mais uma vez a tua bondade. Nesse último culto de 2017, de Não. 2020, no dia 27 de dezembro, e nós estamos aqui, nessa mesma esperança, nessa mesma expectativa de que o Senhor e tua bondade venha sobre nós em todo o tempo. Te louvamos por tua fidelidade, Senhor. Muito obrigado. E que onde chegar o som da nossa voz, onde chegar as imagens, chegue tua presença, teu amor, teu cuidado sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Queridos irmãos, é uma honra estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus em um tempo tão difícil, em um tempo tão complicado, né? Em um tempo tão sem sem explicação, muitas vezes, né? Então, eu quero convidar você a gente compartilhar um pouco daquilo que Deus está fazendo, tem feito nesse tempo. O texto que eu escolhi nessa manhã para estarmos compartilhando está no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 7, versículos de número 12. É um texto bastante conhecido e diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Quando eu estava preparando essa mensagem e conversando com pastor Paulinho, pastor Carlão, a gente conversava a respeito de muitas coisas do passar do ano. Mas ao começar a me preparar para essa ministração, que eu ainda não sabia que seria totalmente virtual e achei que tivesse ainda a parte presencial, eu fui buscar o que a gente já havia conversado no primeiro culto do ano de 2020. E naquela manhã do dia 5/1 de 2020, eu trouxe uma mensagem no púlpito da IMOSP Nações, falando a respeito do tema A Herança do Verdadeiro Adorador. Esse foi o tema da mensagem que eu trouxe naquela manhã. Talvez você não tenha acompanhado, talvez você não estivesse no culto, talvez você estivesse ainda viajando, talvez você não estivesse na IMOSP, mas no dia 5/1 de 2020, eu falei sobre Daniel capítulo 1, versículo 8. E eu falei a respeito do que Deus estava preparando em 2020. E eu quero crer que naquela ocasião
Vocês permanecem me ouvindo? Quem está no Instagram, tudo bem? Eu acabei de mexer aqui no som. Só me deem um sinal se estão me ouvindo. Naquela manhã eu li o texto de Daniel capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel se coloca em uma posição de um homem que cultuava a Deus em todo o tempo e estava passando por um processo agora, nesse momento. Naquela ocasião, eu falei muito a respeito do ano de 2019. Obrigado, Leda. Obrigado, pastor Paulinho. E eu lembro que naquela ocasião eu falei sobre o ano de 2019, que nós havíamos falado muito a respeito de reconstrução, restauração e tudo mais que levava ao novo. 2019 foi um ano de preparo. 2019 foi um ano de alinhamento. 2019 foi um ano de realinhamento em muitas coisas. Lembro que também naquela manhã eu falei sobre a questão que todas as vezes que nós subimos ao púlpito para ministrar na nossa igreja, nós fizemos questão de frisar que essa reconstrução que nós tanto falamos em 2019, ela era na verdade dentro de cada um de nós, e não dentro do contexto do prédio, das estruturas, da alvenaria. Mas eu lembro que eu frisei muito que tanto eu, quanto o pastor Paulinho, como o pastor Carlão, nós levamos sempre a ideia de que essa reconstrução, ela deveria começar dentro de cada um de nós. Também falei sobre muitas palavras que recebemos sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre olhar para frente, tempo do novo de Deus, tempo de não olhar para trás, tempo de se posicionar, entre outras coisas que o Senhor ministrou nosso coração durante todo o ano de 2019. Eu estava começando um ano em que estava trazendo uma reflexão do ano anterior e possivelmente uma palavra de encorajamento e de convocação à igreja para o ano de 2020. Finalizamos 2019 com a sensação de que estávamos caminhando para o que Deus queria. Essa foi a sensação que eu falei naquela manhã de 5/1 de 2020. Porém, nós sabemos que ainda falta muita coisa, eu falava naquela manhã. Faltava muita coisa para que pudéssemos todos juntos entender o que Deus tinha para esse tempo na igreja, entendendo que nós somos a igreja, que consequentemente nós, sendo a igreja, deveríamos estar preparados para tudo o que Deus estaria fazendo na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada. E por isso eu quero frisar alguns pontos que falei naquela manhã. Diante disso, eu também disse, e na verdade eu fiz um convite à igreja. E eu disse assim: gostaríamos de te convidar a experimentar em 2020 algumas mudanças que acreditamos fará toda a diferença na sua vida, seja qual for a área. Era o início de um ano que prometia muita coisa. Era o início de um ano que nós tínhamos uma expectativa muito grande. No nosso coração, meu, da minha família, da liderança, do pastor Carlão, do pastor Paulinho, ardia em nosso coração que nós havíamos encerrado um ano tratado como reconstruções e mudanças, realinhamentos e coisas sendo colocadas de volta no seu devido lugar, para algo agora que Deus estava preparando em nossas vidas sobre um novo tempo. Coisas simples,
mas que iria requerer de nós posicionamento. Dar importância ao culto foi uma das questões que eu mais chamei atenção naquela manhã. Porque o texto que lemos de Daniel, capítulo 1, versículo 8, ele fala a respeito de um homem que mesmo no meio de um contexto contrário, mesmo estando na Babilônia, ele não se deixou corromper porque ele estava e tinha a sua vida, uma vida de culto a Deus, uma vida de adoração a Deus. Eu dizia naquela manhã que nós deveríamos nos preocupar com a vida de culto, cultuar ao Senhor. Eu dizia sobre ter uma vida regrada pelos princípios bíblicos, ter uma vida de leitura da palavra, ter uma vida de devocional, de gastar tempo com Deus, ter uma vida de oração. Essas foram alguns dos pontos que eu tratei naquela manhã de 5/1 de 2020. Janeiro de um ano que começava promissor nas nossas vidas. E, queridos irmãos, parecia que seria o ano como qualquer outro que já havíamos tido na nossa vida. Mas, na verdade, nós sabemos que foi totalmente diferente. Foi muito fora daquilo que nós já havíamos experimentado. Como todos os anos, começamos fazendo os nossos planos, buscando fixar as nossas metas, os nossos objetivos. Pessoas assim, vamos colocar assim, novas convertidas e antigas convertidas, não tínhamos noção e jamais imaginávamos do que iria vir pela frente. Deus estava preparando algo sobrenatural. E isso não fazíamos ideia do que seria esse ano. Mas tínhamos no nosso coração, ou pelo menos nós da liderança, uma palavra que nós trabalhamos durante todo o ano de 2020, tudo a partir da família. A família como base de tudo. A família como a referência. A família como sendo a base para uma igreja forte, solidificada. Naquela manhã de 5/1 de 2020, eu falava a respeito de uma vida de culto a Deus. De um Daniel que tinha uma vida que representava cultuar a Deus em todo o tempo, independente da circunstância, independente do lugar em que ele estava, e ele estava, como eu já falei, preso na Babilônia, é o texto de Daniel 1:8. Ter uma vida de culto nunca fez tanto sentido nas nossas vidas para novos e velhos convertidos. Ter uma vida de culto nunca fez tanto sentido como o ano de 2020. Ter uma vida de culto não era mais vir aos cultos de domingo ou outro dia qualquer na sua comunidade local. Na verdade, os templos estavam fechados e nós descobrimos poucos dias depois, menos de 2 meses depois, nós descobríamos que com os templos fechados, nós iríamos descobrir uma forma, de uma forma explícita e de uma forma rápida e até tanto quanto agressiva, que nós deveríamos ser verdadeiramente os templos abertos para receber a palavra de Deus e para declarar essa palavra sobre a nossa família e sobre a nossa casa. Nós descobriríamos meses depois, nós descobriríamos poucos dias depois dessa mensagem que eu ministrei no dia 5/1, que a nossa vida de culto ela seria exigida de uma forma como nunca foi na nossa vida, na nossa caminhada. Nós descobriríamos nesses meses seguintes que como templo do Espírito Santo, nós deveríamos ter, então, uma vida regrada e colocar em prática os pontos de ter uma vida regrada pelos princípios bíblicos, ter uma vida de leitura da palavra, ter uma vida de oração, ter uma vida de devocional, ter uma vida de princípios que representasse o reino de Deus e não mais agora dentro dos templos presenciais. Talvez nós não tenhamos nos preparado para tudo isso. E é verdade, não nos preparamos. Tanto é que estamos até hoje aí tentando entender algumas coisas. Precisamos rever a importância da adoração e do culto nas nossas vidas.
palavra, frase que eu usei naquela manhã. Passamos a tentar viver textos como o de Efésios, capítulo 5, versículo 19, que diz: falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Textos como Romanos capítulo 12, versículo 1, portanto, irmão, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Passamos a experimentar a palavra na essência na nossa vida e não mais agora, porque poderíamos ir aos templos e chorar e nos jogar no chão, enrolar pelo chão e as mulheres saírem com as suas maquiagens tudo borrado e os homens com os olhos vermelhos e a gente saía eufórico esperando, se fosse um culto de domingo, esperando que segunda-feira viesse, porque nós sairíamos e lá fora nós mostraríamos e faríamos a diferença. Agora nós estávamos presos dentro das nossas casas, tendo acesso a uma novidade, o culto online, as informações agora através de uma tela, a ter que mostrar para a nossa vida, para a nossa família, nosso dia a dia, a respeito da palavra e da mensagem viva e eficaz nesse templo que era o único agora aberto. No texto de Daniel, que lemos, que eu tenho citado aqui, porque Daniel tinha uma vida de culto a Deus, ele não se moldou ao que foi imposto a ele. Por conta de Daniel ter uma vida de culto, ele não se deixou levar pelas circunstâncias locais. Porque Daniel sabia a respeito do Deus que ele servia. Ele não se deixou moldar por aquilo que era colocado aonde ele estava. Mas a Bíblia diz que Daniel, todos os dias, independente da circunstância, ele continuava adorando a Deus, ele continuava cultuando a Deus. Queridos irmãos, a ideia de adoração, muitas vezes no nosso coração, é cantar. Mas eu adoro a Deus quando eu oro, eu adoro a Deus quando eu vivo os princípios da palavra, eu adoro a Deus quando eu amo minha família, eu adoro a Deus quando eu faço a vontade de Deus, não só quando eu canto. Passaríamos então a descobrir coisas como essa. Finalizei aquela manhã dizendo que se nós quiséssemos ter a herança de um verdadeiro adorador em 2020, que nós precisaríamos de pelo menos 3 coisas na nossa vida. Manhã, talvez atípica, a manhã de hoje, quando se compara à manhã de 5/1 de 2020, primeira palavra do ano. E agora vamos encerrar o ano de 2020 trazendo e relembrando essa mensagem. E eu disse que se quiséssemos viver essa herança de um verdadeiro adorador em 2020, nós precisaríamos pelo menos de 3 coisas. E as 3 coisas que eu citei: primeiro, posicionamento. Se posicionar. Segundo, decisão. Se decidir por Deus. Terceiro, cultuar. Ter uma vida diária de culto. As coisas estavam parecendo que caminhava para que nós nos apegássemos mais e mais ao Senhor. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem. Talvez se você que chegou agora se sente um pouco confuso do que ele está falando. É o último culto do ano, é o culto de ceia, e ele está falando sobre palavra de 5/1 de 2020. Essa foi a mensagem que eu comecei esse ano, pregando no templo da IMOSP, Nações. E aí, nós chegamos então a dezembro de 2020. As coisas totalmente diferentes. Não foi um ano fácil. Aliás, não está sendo um ano fácil. Está difícil.
Mas vamos lá. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que lemos, diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. No capítulo que lemos, 7, no versículo 5, nós lemos o 12 agora, no 5, Samuel manda reunir todos os homens de Israel em Mispa. É o contexto que está acontecendo aqui. E ele vai interceder junto ao Senhor e vai apresentar holocausto ao Senhor por uma batalha contra os filisteus. Era um momento de guerra, era um momento de conflito, era um momento de ataque, era um momento de perseguição, era um momento de luta. Esse era o contexto que estava aqui. Em meio aos preparativos para o sacrifício ao Senhor, os filisteus se levantam e vêm contra Israel. Mas Samuel estava na presença do Senhor. Mais uma vez, se olharmos para o texto e compararmos com o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que citei no início e que preguei dia 5/1 de 2020, vai trazer novamente a conotação de estar na presença de Deus. Se levantava um exército filisteu contra o povo de Israel. Mas Samuel estava diante do Senhor. Estava adorando a Deus. Estava fazendo a vontade de Deus. Estava fazendo a vontade do Pai. E por estar fazendo a vontade de Deus, por estar fazendo a vontade do Pai, Deus estava cuidando do povo. Por isso, para você que começou 2020 com uma expectativa, e no decorrer desse ano, no decorrer dos meses, você foi se descobrindo e você foi vendo em você, como eu vi, que muita coisa precisava ser mudada, que muita coisa precisava ser diferente. E se jogou nos pés do Senhor, mesmo diante das dificuldades. Eu quero crer que você pode falar hoje de peito aberto, de braços abertos, com a boca cheia de esperança e o coração cheio de amor. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Para você que entendeu que quando nós falávamos em 5/1, era um contexto, mas no final de março do mesmo ano, meses depois, nós estávamos voltando para as nossas casas para passar a nos reunirmos apenas pelas mensagens enviadas por vídeos. Eu lembro que quando voltamos para casa e fomos informados que o templo não reabriria durante um determinado espaço de tempo, enfim, nós então começamos a preparar e naquela época, entre a liderança, acertamos devocionais às 9 da manhã, todos os dias, pelo Instagram, pelo Facebook, estávamos ali fazendo devocional, ajudando a termos uma vida de culto, a termos uma vida de adoração a Deus. Eu e a minha esposa passamos a usar família e isolamento em uma live todos os dias, às 13 horas, no nosso canal, que depois mudamos para tudo a partir da família, tema em que estamos vivendo em 2020. Passamos também a ter devocional às 16 horas. Todo mundo estava em casa. Ninguém sabia ainda direito o que estava acontecendo. Então, trazíamos pessoas, convidados, missionários, amigos, pastores, que estavam ali para nos ministrar, para nos ensinar, para nos ajudar, para caminhar conosco, para ajudar a igreja. Passamos a fazer os cultos de domingo por essas mesmas duas plataformas. E à tarde, um culto em uma sala virtual, onde podíamos compartilhar, ver, a gente poderia vê-los e estar ali dirigindo e tudo mais. Tudo foi novo. Tudo agora era para uma adaptação. Mas o que não podia faltar, era a vida de culto, a vida de adoração a Deus.
em meio aos preparativos para o sacrifício ao Senhor, quando Samuel está se dedicando a isso, vem o levante, vem o ataque. Às vezes, nós estamos nos preparando, nós estamos montando a nossa estrutura, a nossa estratégia. Nós estamos nos preparando para, de alguma forma, esperar o que está vindo. E às vezes não dá tempo. Vem e nos pega de surpresa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nada nos pega de surpresa se nós tivermos uma vida de culto. Se nós tivermos uma vida de adoração a Deus. Se nós estivermos prostrados diante do Senhor. Ele é a única esperança. Ele é a nossa rocha eterna. Ele é o Deus sobrenatural. Ele é o Deus que nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus que nos levantou para um tempo de domínio sobre a terra e declaração do amor dele e expansão do reino dele, independente do que se levante. Um livramento como esse, do qual Samuel coloca uma pedra e diz: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Porque ficou marcado aquele lugar como não só o livramento, ou um lugar, um memorial que não poderia ser esquecido. Daí a pedra como memorial de Samuel, emergida tal como um monumento de guerra, demonstrando que o Senhor é Deus vivo. Não era demonstrando a questão da guerra ou a questão dos mortos, mas era declarando: aqui tem um memorial para a eternidade, em que Samuel naquela época o fez. E em 2020, no ano de 2020, no dia 27 de dezembro de 2020, um povo estará vendo e relembrando através de algo que Deus colocou como memorial. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu irmão, minha irmã, os desafios são grandes, os desafios são tremendos, os desafios são cada vez mais complicados, mas a palavra de Deus não passará, nenhuma vírgula será mudada, e nem algo que seja colocado por Deus na palavra ficará para trás, mas tudo o que Ele falou se cumprirá, e enquanto nós formos fiel ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos guardar. Eu ansiei muito trazer essa mensagem para você nessa manhã. Eu ansiei muito trazer essa mensagem de encorajamento para os nossos corações. 2020 foi um ano que eu não me lembro de tempo da minha conversão que eu tenha passado. Esses dias têm sido dias complicados na nossa vida. Mas a palavra de Deus é eficaz. E quando Samuel coloca a pedra como memorial, é para ficar marcada e é para ficar como memorial para a eternidade. De que em meio à circunstância, em meio ao momento em que ele preparava sacrifício, em que ele chamou o povo, em que ele se posicionava, veio os ataques, veio a questão contrária sobre a vida dele. Mas ele, quando venceu, colocou uma pedra e disse: essa pedra se chamará Ebenezer, e Ebenezer significa até, e dizendo até aqui nos ajudou o Senhor. Então, é uma das questões que precisamos acordar. A pedra não representava apenas a guerra. A pedra não representava as pessoas que foram abatidas durante essa batalha. A pedra não representava simplesmente um momento em que aconteceu algo. Mas a pedra representa o Deus vivo, o ajudador do seu povo, porque Ebenezer significa pedra de ajuda, ou pedra do ajudador, ou ainda a pedra de socorro. Que essa pedra de socorro, que essa palavra Ebenezer se faça realidade na sua vida. Durante esse ano, talvez você tenha se encontrado como Samuel. No momento em que você se preparava,
no momento em que você apresentava ao Senhor a sua adoração, no momento em que você prestava culto ao Senhor na sua casa, com a sua família, no momento em que você se colocava e achava que seria fácil, veio o ataque, veio a luta, veio a situação. Hoje de manhã, uma intercessora das nossas vidas mandou um áudio para mim. Ela disse: pastor, eu estava orando por você de madrugada e pela sua família, e Deus me deu uma palavra que você usa muito e eu quero falar para você. Você mesmo diz: Deus usará pessoas para te abençoar, para te guardar, para te tratar, para te ensinar e para te capacitar. Deus usa pessoas. Então, lembre-se que as pessoas estão sendo usadas para ser canal de bênção sobre a sua vida. As nossas palavras, elas têm efeito. Quais são as palavras que você tem lançado? Quais são as palavras que você tem dito nesse ano? Quais são as palavras que você lançou sobre vidas, sobre seu casamento, sobre seus filhos, sobre a sua história nesse ano? As nossas palavras têm efeito e elas podem matar, mas elas podem também trazer vida. E eu quero crer que, em nome de Jesus, todas as palavras de vida que nós trouxemos em 2020 se tornem realidade. Não só na vida das pessoas que falamos, mas sobre a nossa história também. Sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. Ebenezer, pedra de ajuda. Ebenezer, pedra do ajudador. Ebenezer, pedra de socorro. O Cristo vivo veio ao nosso encontro. O Rei desceu do seu trono e habitou entre homens mortais para mostrar que era possível e para mostrar o tamanho do amor dele por nós. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, a pedra angular. Ebenezer, a pedra de esquina que foi rejeitada, se faz presente nesse tempo também. Eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade. Não estou te trazendo uma palavra de autoajuda. Obrigado, Miriam. Obrigado, Deus abençoe. Mas estou sim trazendo, como ela acabou de escrever, uma palavra de vida. Uma palavra de vida. Nós cremos na pedra de ajuda. Nós cremos na pedra do ajudador. Nós cremos na pedra de socorro. Esse nome frequentemente é usado, referido, atribuído ao Senhor. Salmo 115, 9 a 11, diz assim: confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro, ele é o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Eu queria muito trazer essa mensagem. Como eu disse, eu queria muito estar em um culto presencial. Nesse momento, esse final de semana, provavelmente Guilherme estaria ministrando louvor. E nós estaríamos nos alegrando. Eu ia pedir uma canção para o Guilherme ministrar, que fala de pai, que fala de paternidade. Mas enquanto eu preparava essa mensagem, Deus colocou uma outra canção no meu coração, e é uma pena que a gente não pode trazer essa canção aqui, transmitir, porque a gente teve que fazer tudo improvisado aqui. Mas é uma canção do Juliano. O Ju gravou essa canção, Fernandinho também gravou, enfim, que diz: grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui.
E eu quero profetizar sobre a tua vida. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui em nome de Jesus. Da parte de Deus. A expressão até aqui nos ajudou pode significar também, né? A expressão até aqui nos ajudou pode significar até esse ponto geográfico. Até esse ponto geográfico. Mas também pode significar até esse momento. Até esse momento. Os hebreus, eles gostavam muito de usar palavras e expressões de duplo sentido. E eles fizeram isso aqui. Eles colocaram isso aqui. Eles deixaram, mais uma vez, a sua marca, como bons hebreus. E por isso, essa colocação, essa expressão, como eu disse, até aqui o Senhor nos ajudou. Pode significar e ser interpretado de duas maneiras. Até aqui, nessa questão geográfica, até aqui, nessa divisa, até aqui nessa terra, até aqui nessa fronteira, até aqui. Pode ser uma questão geográfica. Até aqui em São Paulo, até aqui em Maputo, até aqui na África, enfim, todo o território, até aqui no norte, até aqui no Rio de Janeiro, até aqui em Porto Alegre, até aqui. Pode significar geograficamente falando. Então, até aqui onde estou, o Senhor tem me ajudado. Mas também tem uma segunda situação que pode ser também, que é o momento. Independente de posição geográfica, local geográfico onde você esteja. É até esse momento. Independente se na África, no Rio, em São Paulo, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer. Os hebreus fizeram bem essa colocação. E por isso eu disse que em 2020, no ano de 2020, no dia 27 de dezembro de 2020, nós estamos relembrando sobre uma pedra edificada depois de uma batalha em que o Senhor mais uma vez deu a vitória. Eu não conheço uma batalha que o Senhor entrou e perdeu. Eu não conheço uma batalha que o Senhor entrou e que algo tremendo não aconteceu. A lembrança da oração respondida no passado deve ter um incentivo de fé em Deus para termos ainda mais a bênção prometida acontecendo em todo o tempo. Um pedido de oração aqui. Alguém está me pedindo oração. Gostaria de fizesse oração pela minha filha. Hoje é aniversário dela, 11 anos, Rebeca. Estaremos orando, irmã, no final. Amém? Obrigado por compartilhar. Então, diante disso, diante de tudo o que passamos e ainda estamos passando, e não sabemos até quando passaremos, podemos olhar nessa manhã de 27/12/2020 e declarar, independente de tudo isso, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. O memorial que você vai erguer deve servir de lembrança do Deus vivo que age na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família. Pastor, eu passei por grandes tribulações em 2020. Eu também. Pastor, eu passei por perdas em 2020. Eu também. Pastor, olha, querido, deixa eu te falar uma coisa. O que você falar, que você passou, ou que você esteja passando, talvez alguém bem próximo de você está passando algo muito pior. E infelizmente, às vezes nós olhamos e achamos que o nosso problema é o maior do mundo. E na verdade não é. Então, eu quero te encorajar. Não é fácil. Lembre-se, não é fácil. Mas eu quero te encorajar a olhar para Jesus. A ter pessoas do teu lado. A não caminhar sozinho.
A ter pessoas que te lembrem, como eu citei ainda há pouco, que alguém manda uma mensagem e diz assim, a frase que você usa, pastor, que Deus usa pessoas. Então Deus está usando pessoas para te abençoar. Deus está usando pessoas para te capacitar. Deus está usando pessoas para te ajudar. E é por isso que eu disse, que palavras você tem usado nesse tempo? São tempos difíceis. Mas, queridos irmãos, queridos amigos, companheiros de ministério, amigos que compartilham comigo desse evangelho, aonde a Bíblia diz que seria fácil, é que no momento de enfermidade, de desespero, de perca de emprego, de falência, de desafios, nossa tendência humana é se entregar, é se prostrar. Não muitas vezes diante de Deus, mas diante do problema. Isso é natural. Não é a primeira vez que alguém chega para mim e diz, pastor, eu estou nessa igreja porque um dia você disse nesse púlpito que você é tão pecador quanto os que estavam aqui, até maior do que eles. Eu disse, é verdade. O dia que eu disser que isso não é verdade, é bom você não vir mais aqui mesmo, porque eu estou falando bobagem. É a realidade. Então eu passo pelas mesmas coisas, irmãos. Às vezes eu duvido, às vezes eu questiono Deus, às vezes eu fico falando, cara, acho que estou sozinho. Cara, cadê as pessoas que dizem, estamos juntos? Cadê as pessoas que, será que eles estão agora comigo? Porque o inimigo, ele é sorrateiro e ele fica jogando seta toda hora, né? Você está sozinho. Deus não está te ouvindo. Ih, não vai funcionar. Não vai dar certo. Você vai perder. Olha fulano o que aconteceu. Olha e fica te mostrando um monte de coisa. Vamos olhar porque a palavra nos diz, as dificuldades nos levam a buscar mais a Deus e a ter maior fé e acreditar naquilo que não vemos, mas vivemos. Obrigado, Sandra. É isso. Não é uma palavra de autoajuda, é uma palavra de vida, é uma palavra de esperança, de expectativa. E por isso eu quero caminhar para a gente encerrar e para a gente participar da ceia. E eu quero dizer para você, tenha motivos. Tenha motivos para ser chamado a atenção. Tenha motivos para passar por correção. Tenha motivos para ser corrigido, sim. Mas tenha motivos para que Deus te conheça como alguém que procura fazer a vontade dele. Não é fácil. Não é fácil. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 e 11. O texto do Senhor diz assim: O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, e lhes dará força, e os pés porá sobre firme alicerce. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Eu acho que você não entendeu. Eu acho que você não entendeu. Se eu tivesse, talvez em uma igreja presencial, em tempos normais e não de pandemia, em meio a uma multidão de pessoas eufóricas e apaixonadas por Jesus, que não tivessem passando por tantas dificuldades. Aquelas igrejas fervorosas pentecostais do qual eu amo tanto. Sou pentecostal, irmão. E talvez ao ler um texto como esse, eu viria os irmãos levantando nos seus lugares, levantando a mão, levantando a Bíblia, dando glória, e eu ouviria um alvoroço e uma gritaria, talvez. Mas em tempos de pandemia, que nós falamos muitas vezes para as telas, quem está do outro lado muitas vezes está
Obrigado pela participação, gente. Está de pijama, e está chovendo muito agora, por exemplo, né? Enfim, está um tempo propício a ficar deitadinho em casa. Está na cama, ainda não levantou. Está fazendo alguma coisa ali, preparando um almoço, não sei. E está só ouvindo. Talvez não tenha penetrado no teu espírito e eu quero falar, eu quero ler novamente. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 e 11 diz assim: O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e porá os seus pés firmes sobre alicerce. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Essa palavra de vida, essa palavra que precisa estar em nossos corações. Essa palavra que precisa fazer a mudança em nosso cotidiano, todos os dias. Então essa é a hora que você pode mandar coraçõezinhos aí. É essa hora que você deve clicar coraçõezinhos. Obrigado. Olha aí, eles já vieram. É essa hora que você deve vibrar, porque lá em 1 Pedro o apóstolo está falando sobre isso, que o Deus de toda graça, aquele da pedra Ebenezer, aquele o ajudador, o Deus de toda graça que nos chamou para a glória eterna em Cristo Jesus, esse é o nosso chamado para a glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, isso passaremos, porque a Bíblia diz que passaríamos, nos restaurará, nos encherá, nos trará alicerce, confirmará, nos dará força e porá os nossos pés sobre um alicerce firme. É isso! É isso! E a Ele seja o poder e a glória para sempre. Amém. É isso. São essas coisas que nós precisamos experimentar todos os dias. Essa bondade. É fácil? Não, não é fácil. É difícil, mas é possível. E eu quero aqui então, diante dessa mensagem, diante desta palavra, diante de tudo que Deus está fazendo nesse tempo, deixa eu tomar água. Declarar a bondade do Senhor. E quero participar desse momento de ceia. Participar do que Deus está fazendo nesse tempo. Eu gostaria de ter meus amigos comigo. Eu gostaria de estar com o pastor Paulinho do meu lado, no púlpito nesse momento, para ministrar a ceia. E eu gostaria de estar com o pastor Carlão ao meu lado nesse momento para ministrar a ceia, para me ajudar. Eu gostaria de estar vendo vocês nos olhos, sentado no templo, com seus copos e seus cálices e seus pães na mão, para apresentar nosso momento de gratidão ao Senhor. Eu gostaria de estar vendo as famílias. Eu gostaria de estar em um momento presencial, mas nós não estamos. Mas eu sei que você está aí. E eu quero convidar você a juntos cultuarmos a Deus. A juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Último domingo do mês. Último domingo do ano de 2020. Começamos com a herança de um verdadeiro adorador. Ter uma vida de culto. Ter uma vida de adoração a Deus. E finalizamos com Ebenezer. Até aqui, o Senhor nos ajudou. E eu quero convidar você, que tem aí na sua casa o seu cálice, que tem na sua casa o seu pedaço de pão, de biscoito, enfim, corpo de Cristo. Eu quero convidar você nesse momento
a relembrar esse momento tão precioso que o Senhor deixou para nós. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26 diz: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberdes, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos cear. Senhor, obrigado por esta oportunidade rica, única e exclusiva que o Senhor preparou para nós. Senhor, nós não estamos dentro de uma sala presencial, mas também, Senhor, nós não estamos presos dentro de um computador, dentro de um celular. Ele vive. Sim, ele vive. Nós estamos e temos liberdade. Nós somos um povo chamado e escolhido para fazer a diferença. Nós estamos aqui, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor faz. Tome o seu pão, aí onde você está. Vamos cear. Nessa manhã, Senhor, eu quero te agradecer também e apresentar, nesse momento de ceia, nossa gratidão por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Quero orar, Pai, também, nessa manhã, pela pequena Rebeca, de 11 anos, Senhor. Muito obrigado pela vida dela. Muito obrigado pelo coraçãozinho dela, Pai. Que ela cresça em graça, em conhecimento e em sabedoria. Dá aos seus pais a direção e toda a orientação que eles precisem para instruí-la no caminho que ele deve andar, em que ela deve andar. E também que ela os veja nesse caminho, que eles não apenas ensinem com palavras, mas com atitudes. É diante disso que nós tomamos, Pai, essa ceia, nesse dia tão especial e memorável, em nome de Jesus. Comemos todos o pão. A Bíblia diz que, após haver tomado o pão, da mesma forma, tomou o cálice dizendo: Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Porque sempre que comerdes desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Um memorial. Um memorial. Tomemos todos. Diante disso, eu vou pedir que você ore nesse momento. Ore ao Senhor. Apresente a Ele a sua gratidão, o teu coração. E eu tenho certeza que você tem motivos para adorar. Que você tem motivos para engrandecer o nome dele. Que você tem motivos
para bendizer o nome dele. Eu sei disso. Então faça isso agora. Faça isso com alegria nesse momento. Obrigado, Kleber. Feliz Natal para você também, amigo. Deus abençoe. Eu quero convidar você a abrir teu coração nesse momento. Declarar a bondade do Senhor. Declarar as misericórdias do Senhor em todo o tempo. O Senhor é o rei desse lugar. Senhor dessa nação. Faça a sua oração, sua gratidão a Deus. Apresente teu coração diante dele nessa manhã. Louve a Deus. Você tem motivos. Oh, Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado por tua bondade. Obrigado por esse culto que nós tivemos a oportunidade de oferecer ao Senhor. Gostaríamos que fosse diferente. Gostaríamos que fosse presencial. Gostaríamos que fosse de tantas formas. Mas sabe, Deus, se o nosso coração está diante de Ti, é o que importa. Se o Senhor está na nossa vida, é o que realmente importa. Por isso, nos ajuda. Nos ajuda a continuar. Nos ajuda. Bom dia, Ricardo. Deus abençoe você e sua família. Bom dia, Rodrigo. Deus abençoe você e sua família. Eu gostaria de pedir a todos os irmãos que permaneçam orando pela liderança da IMOS, pela vida do pastor Daniel Yang com sua família, nosso pastor geral, pela vida do Bruno e a Miriam, sua esposa, líder também conosco na igreja, pela vida do pastor Davi Bai e a sua esposa, a Beth e as filhas. Pastor Davi Bai, que está acometido dessa enfermidade, de Covid, e está se tratando, se cuidando. Também seus pais, os pais do pastor Davi Bai também, que contraíram essa enfermidade. Ore por eles. Ore pela vida do pastor Carlão, a sua esposa Ivanete e seus filhos. Ore pela vida do pastor Paulinho, a Leda e o Felipe. Ore pela vida da Teodoce Sanim, Sueli, que também é líder conosco. Orem pelas lideranças da igreja. Ore pela minha vida, pela minha esposa, pelo meu filho. Nesses dias nós fomos acometidos também dessa enfermidade. Estamos em isolamento. Ore por nós. Nos ajude em oração. Fazer e participar desse culto, para nós, é um motivo de grande alegria, de milagre de Deus. Ore pela igreja do Senhor na face da terra. Ore pelo presbitério da igreja. São os pedidos que eu quero fazer. Quero aqui também agradecer, deixar registrado aqui, de coração, a todos que nos ajudam. De manhã eu fiquei pensando assim, falo essa palavra ou não falo? Mas eu vou falar, porque não é que eu sou o chefe. É que eu tenho a honra de caminhar com pessoas incríveis. Então eu quero agradecer a Deus, a toda a minha equipe. A palavra era essa, minha equipe.
Você tem uma equipe? Eu tenho. Eu sou muito honrado por ter uma equipe. Pela minha equipe pastoral, na pessoa do pastor Carlão, na pessoa do pastor Paulinho, que pastoreiam comigo. Muito obrigado, amigos, por essa jornada, pelo que estamos vivendo. Eu quero agradecer a Deus pelos diáconos oficiais da igreja. Eu não vou falar todos os nomes, porque eu estou um pouco cansado e a minha mente já não está ajudando muito. E pode ser que eu esqueça alguém e você fique chateado. Eu quero agradecer aos diáconos oficiais, mas esses acho que eu posso citar. Na pessoa do Marcinho, do André, do Charrua. Ore pelo Charrua, perdeu a mãe ontem, de uma forma repentina. Na pessoa do Tiago e na pessoa do Fabinho. Nossos diáconos oficiais. Minha equipe. Nossa equipe. Obrigado pela diaconia da igreja. Nossos irmãos que servem. Quando o culto acontece, alguém estava ali desde cedo, trabalhando para que acontecesse algo e você pudesse chegar e sentar e ter um lugar gostoso, um ambiente, cuidado, para você poder cultuar. Alguém veio antes preparar tudo isso. Obrigado, minha equipe de coração da diaconia. Obrigado, equipe de louvor, meus amigos, meus irmãos, que eu sempre falo, o louvor é a palavra cantada, né? A ministração da palavra cantada. Obrigado. Na pessoa do Guilherme, do Silas, da Silvana, que são os líderes. E a cada um que compõe esse ministério. Meu muito obrigado. A todos vocês. Minha equipe. Obrigado ao pessoal da mídia. Equipe da minha esposa. Perdão. Equipe da minha esposa. Principalmente na pessoa da Érica. Tiaguinho, você quebra a gente assim, cara. Amamos nossa igreja, nossos pastores. Oramos por cura sobre todos que estão doentes. Obrigado, Tiaguinho. Você é um irmão. Você é família. Obrigado à equipe de comunicação, na pessoa da Érica, que tem se desdobrado, na pessoa da Carol e os demais que ajudaram, mas principalmente nessa época de pandemia, junto com a minha esposa, todo preparo, mídia, folder, coisas correndo, coisa urgente. Quando eu entro em contato, ele fala, pronto. Lá vem o pastor pedir as coisas correndo. Obrigado. Obrigado à minha esposa que serviu com excelência cuidando e caminhando com essas meninas que têm feito tanta coisa incrível. Amanda, muito obrigado. Letícia, muito obrigado. Vic, muito obrigado. Gabriel, que também nos ajudou durante o tempo, muito obrigado. Obrigado à minha equipe de intercessão. Na pessoa da Jéssica, da Miriam, da Aninha, do André, do Gabriel, da Linda. Obrigado. Pessoas que oram por nós, diretamente. Obrigado à nossa equipe de transmissão. Ézio, Jenny, Alexandre Marques. Cara, vocês são a expressão do cuidado e do zelo para que as transmissões funcionem. O Alexandre estava desde de manhã tentando muito que a gente conseguisse transmitir pelo YouTube, lá da casa dele. Mas a gente não conseguiu. Mas estamos aqui. Obrigado a cada equipe. Obrigado a cada obreiro. Eu espero que eu não tenha esquecido nenhuma das nossas equipes. Não se sinta ofendido se eu não citei você. Obrigado aos nossos missionários.
Obrigado, Tiaguinho, Anelisa. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanha, que estão conosco. Que vocês tenham uma excelente semana. Uma incrível passagem de ano. Ore por nós. Como eu falei, ore pela liderança que está, boa parte dela, em quarentena. Por conta do contato que tivemos com uma pessoa. Quero mais uma vez enfatizar que não foi na igreja que houve a questão da contaminação, foi fora. A igreja, para a glória de Deus, continua sendo preservada. E quero louvar a Deus por todo o ministério de liderança da IMOSP no contexto geral, que é o primeiro sinal. Cuidamos em cancelar todos os trabalhos para evitar qualquer tipo de situação. E nos colocamos, então, em isolamento total. Passamos assim o nosso Natal. Estamos passando esses dias. Nos ajude em oração. Ore pelo nosso coração, pela nossa mente. Ore pela nossa saúde, pelo nosso físico. Ore pela igreja do Senhor. Obrigado a todos, irmãos, amigos, pessoas, mensagens, ligações, orações. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, Mateus, lá em BH. Deus te abençoe, você, a Laurinha. Obrigado, tamo junto. Obrigado, Rodrigo. Amém. Obrigado. Vamos celebrar a bondade e a misericórdia do Senhor. Amém. Muitas mensagens chegando. Obrigado, Mateus. O coração de vocês também sempre estão e sempre nos motivam. Obrigado. Obrigado, Elaine. Obrigado a todos pelo acolhimento. Quando chegamos em um tempo diferente, mas foi o tempo que Deus preparou para estarmos aí. É um tempo diferente. Obrigado, Esther, com a sua família que nos acompanha todos os dias nas nossas devocionais, que nos ajudam, que ora por nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu vou encerrar por aqui. Vou deixar por aqui. Estou salvando essa mensagem no Facebook. Tudo bem, querido? No Facebook, né? E Deus te abençoe. Um excelente final de ano. Um excelente passo. Obrigado, Carlão. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Deus continue fazendo do teu coração esse exemplo fabuloso que você é. Esse coração pastoral, cuidadoso, amoroso, exemplo para nossas vidas. Obrigado, pastor Moisés, que tem nos abençoado, que nos deixou um legado sobre a nossa vida. Obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês, viu?